Olá, aqui Robson Paniago, natural de Jataí, Goiás, mas morando em Capivari, São Paulo, e agora vamos falar do nosso novo livro ou e-book denominado Craques da Administração. A ideia é que você possa aprender todo o embasamento da administração com personagens e modelos brasileiros, europeus e americanos. Então, na verdade, eu fiz uma junção de entender a administração através das estratégias sendo utilizadas com as metáforas do futebol e vice-versa, né? Então a nossa seleção vai ter como coach, como técnico, o famoso Pep Guardiola. Pep Guardiola é um técnico que já passou por times da Espanha, já passou por times da Inglaterra e que tem uma visão de como o futebol brasileiro é importante para as estratégias mundiais. Então ele foi escolhido aí o técnico dessa seleção para que essa seleção possa abrilhantar e ser uma seleção efetivamente com um pensamento da diversidade, com um pensamento da brasilidade, porque o Brasil hoje ainda e detém essa maioridade de mais títulos ganhos no futebol mundial. Então nós podemos aí usufruir de vários talentos, né, do futebol brasileiro, do esporte brasileiro, mas não só do futebol, fazendo uma mescla de conhecimentos entre as metáforas do futebol e entre os jogadores e entre os pensadores da administração moderna. É assim que a gente ousa, é assim que a gente pensa um modelo diferente de administração de empresas, modelo esse que já tem um balizamento lá reconhecido há um tempo atrás, que nós escrevemos o TGA Made in Brasil, Teoria Geral de Administração Made in Brasil, porque toda a teoria geral de administração ensinada nas escolas e faculdades brasileiras de administração são baseadas em modelos e personagens europeus e americanos. E eu escrevi um livro totalmente baseado com modelos e personagens brasileiros. Então, nessa seleção que nós formamos, o primeiro jogador que o técnico Pep Guardiola colocou no time foi o goleiro. E o goleiro escolhido foi o goleiro Rogério Ceni. Porque o Rogério Ceni, ele além de ser um jogador exímio no gol, ele também batia e fazia gols. Então ele era um jogador atípico, ele era um jogador fora da curva. Hoje ele é um técnico de futebol, já com um prestígio cada vez mais acentuado. E as estratégias e a maneira como o Rogério Ceni conseguiu elaborar o jogador goleiro, colocando o goleiro como realmente um jogador que não só defendia, mas que também atacava e que também fazia os seus gols e também conseguia bons resultados. Nós temos na nossa lateral direita um grande pensador brasileiro, Alberto Guerreiro Ramos. E Alberto Guerreiro Ramos foi um pensador profícuo, um pensador profundo da administração brasileira, e ele deixou aí caminhos para que nós possamos construir uma administração genuinamente made in Brasil. E eu estou falando isso assim muito tranquilo e muito feliz, porque eu sei que o Brasil sofreu muito, está sofrendo ainda, tem uma série de coisas ainda a serem corrigidas, mas nós tivemos aí planos, tablitas, conversores, etc. E esses planos, tablitas e conversores nos fizeram ter uma expertise não só econômica, e como técnico de futebol, que todo brasileiro é técnico de futebol e é economista e é administrador. Então nós entendemos que nós temos que mesclar na nossa seleção pessoas dos dois lados para ensinar facetas diferenciadas de cada seara. Então Alberto Guerreiro Ramos vem aí para mostrar a picada na administração moderna, picada essa muito interessante, né? Na nossa zaga nós colocamos Roberto Carlos. Roberto Carlos, talvez um dos maiores o maior cantor brasileiro. É um cantor também de uma expansão mundial. Roberto Carlos canta em espanhol. Roberto Carlos é um cantor que tem uma presença no cenário nacional muito forte. Ele realmente é o Frank Sinatra brasileiro, o cara que tem aí conhecimentos musicais.
porque o brasileiro ele é musical. Nós temos aí o samba, que não nos deixa mentir, que é equivalente ao jazz norte-americano. Por isso o brasileiro é muito insoneiro, muito criativo, essa mistura de 3 grandes raças, a raça negra, a raça branca e a raça indígena, né? E indígena essa que foi muito combatida no Brasil e foi muito dizimada, até hoje nós estamos aí devendo para esses povos, a cultura negra, que também teve problemas seríssimos, porque a cultura negra sofreu também muito na escravidão. O Brasil foi um dos últimos países a sair da escravatura, e nós temos aí então muitas dificuldades até hoje para esse povo dessa raça. Então o Brasil é um isoneiro, ele tem o samba, ele tem aí algo da capoeira, algo aí que a gente pode, utilizando conhecimentos de um grande sociólogo, Roberto da Mata, nós podemos dizer que o Brasil aí é um país muito rico, é um celeiro de craques, é um celeiro de pessoas criativas, e dentre essas pessoas criativas nós podemos falar de Roberto Carlos. Na nossa zaga também Elis Regina, que aí nós temos aí a participação feminina, né? A participação feminina porque no TGA Made in Brasil teve um capítulo que era administração feminina, e a Elis Regina, a Pimentinha, era também uma cantora fora da curva. Era uma cantora que cantava as nossas mazelas, as nossas coisas boas. Era uma pessoa que tinha uma visão de mundo diferenciada, tinha uma visão de mundo que nós, brasileiros, temos orgulho, e que fez muito sucesso, não só no Brasil também, como fora do Brasil. Portanto, ela, junto com Pelé, podem fazer uma grande dupla de grandes zagueiros. Nós temos ainda um outro zagueiro, que foi conhecido como o pai da administração brasileira, né? O Belmiro Siqueira, e o filho dele hoje, o filho dele, Wagner Siqueira, que foi presidente do Conselho Federal de Administração e hoje é presidente do Conselho Regional de Administração. Então, o Belmiro Siqueira também foi um grande pensador brasileiro e que deixou aí marcas, deixou aí caminhos interessantes para o administrador brasileiro. O administrador brasileiro aí no dia 9 de setembro, que é o dia que nós vamos fazer a nossa live de lançamento do nosso livro, Craques da Administração, nós podemos aí fazer um paralelo muito interessante de conhecimentos da administração, mesclando pessoas de fora com pessoas de dentro, fazendo uma seleção aí multipolar, uma seleção aí da diversidade e uma seleção aí muito interessante que vocês vão conhecer junto comigo. Portanto, no meio de campo, nós temos aí um grande pensador japonês, o Kenichi Ohmae. O Kenichi Ohmae, que era o cara da estratégia, da Estrategos, né, que é o general. O Kenichi Ohmae falava muito do conhecimento estratégico que o administrador deve ter. Eu reputo que o administrador brasileiro, ou de qualquer lugar do mundo, ele precisa saber jogar xadrez, ele precisa conhecer de geopolítica, ele precisa fazer leituras de livros de diversos conhecimentos e diversos naipes, não só livros da administração, né? Então, nós temos aí o Kenichi Ohmae, nosso estrategista maior, que vai nos brindar com passagens, com visões, com insights da estratégia para o bom administrador, e esse administrador tem que pensar operacionalmente, ou seja, diariamente, taticamente, ou seja, como é que eu vou montar o meu time a cada nova partida, quem vai ficar em qual posição, e também estrategicamente, quer dizer, pensar o time a longo prazo, né? Falar nisso, pensar o time a longo prazo, começa a surgir um movimento aí no Brasil de empresas esportivas, sociedade anônima, né? As famosas ZAF, que eu acho que é um caminho interessante, que eu já falei isso no meu livro TGA Made in Brasil. O Brasil precisa ter esse pensamento e praticar o overlapping, né? O overlapping do Cláudio Coutinho, finado técnico da seleção brasileira, que falava que o cara do meio de campo ia para frente, o cara da frente ia para o meio de campo, o lateral assumia o lugar do ponta, e aí isso fez com que nós pudéssemos usufruir de conhecimentos diferenciados, de conhecimentos inovadores dentro da administração brasileira e mundial. Também no meu meio de campo nós temos aí um grande escritor brasileiro, um grande pensador brasileiro, Machado de Assis, talvez o maior escritor brasileiro de todos os tempos e um dos maiores, se não o maior escritor mundial. Machado de Assis foi elogiado recentemente por uma pessoa lá nos Estados Unidos,
E nós temos certeza que Machado de Assis pode contribuir bastante, não só com o seu lado da negritude que ele tinha, como também do seu conhecimento, da sua cultura, da maneira como ele encarou a vida dele, dos escritos que ele deixou, dos personagens que ele criou, da maneira que ele idealizou o brasileiro e que mostrou os enigmas e os caminhos que o brasileiro tem para trilhar nesse mundo de tanta impermanências como é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Esse mundo de impermanências, nós podemos dizer então que nós teremos aí no ataque dessa seleção nossa, Jorge Paulo Lemann. O Jorge Paulo Lemann com a camisa 7 vai ser um atacante das estratégias e das fusões, né? Jorge Paulo Lemann, que quem não lembra disso, mas Vicente Mateus foi quem foi primeiro, teve a verbalização, né? Ele falou assim, perguntado para o Vicente Mateus na rádio, Vicente Mateus, o que você achou das Bramas que você ganhou da Antártica? Ele falou, olha, eu queria agradecer as Bramas que eu recebi da Antártica e dizer que futebol é isso mesmo, uma caixinha de surpresas, um dia a gente ganha, outro a gente perde, mas nós vamos continuar. E na verdade, Jorge Paulo Lemann então pegou duas empresas, pegou a Brahma, ele comandava a Brahma, ele tinha aí sócios, o Marcel Sicupira e o Teles, e ele pegou o Marcel e o Sicupira, ajudaram ele a configurar um império. E ele pegou então Brahma e Antártica, que eram amigas fidalgais, e em vez dessas empresas serem compradas por grupos estrangeiros, que foi oferecido isso para elas, elas se uniram e aí nasceu a Ambev, American Beverage, né? Não satisfeito com isso, teve uma empresa denominada Interbril que veio aqui e ofereceu para comprar a Ambev. Eles falaram, vender nós não vendemos, e foi aí que surgiu a Imbev, né? Interbril juntando com a Ambev, que montou aí uma grande cervejaria no mundo. Não satisfeita ainda com isso, a Anheuser-Busch, norte-americana, uma das maiores cervejarias norte-americanas, também tentou comprar a empresa Bimbev, e eles falaram, não, nós não vendemos. E aí surgiu aí a nova empresa, né? A Bimbev, Anheuser-Busch, Imbev e Ambev, que se juntaram e formaram a maior cervejaria do mundo. Então, Jorge Paulo Lemann ensina ao administrador a pensar fora da caixa, a estruturar fusões que ninguém tinha pensado antes, a fazer novos negócios, né? Eles agora estão no ramo de comida também, vendendo Burger King, comprando Burger King, que é uma empresa hoje brasileira. E olha que interessante, quando empresas multinacionais e empresas nacionais se juntam, a gente tem que saber que uma cultura tem que preponderar. Na Antártica e Brahma, quem preponderou foi o jeito Brahma de ser. Até hoje, o presidente mundial a Bimbev é um cara egresso da Brahma, e foi essa cultura que preponderou ao longo de toda a empresa. Vocês lembram que no Brasil houve uma tentativa de junção, de fusão da Ford com a Volkswagen, cultura alemã com cultura norte-americana, duas culturas muito fortes, e a coisa não evoluiu exatamente porque não houve uma preponderância de uma cultura para que esse negócio pudesse evoluir. Então, Jorge Paulo Lemann no nosso ataque, e é claro, nós vamos ter que ter um centroavante matador, um centroavante que tem ideias ousadas, inovadoras, estratégicas, de marketing, que é Peter Drucker. Peter Drucker, o austríaco, que morreu há pouco tempo. Peter Drucker foi considerado o pai da administração moderna e é o nosso centroavante que vai fazer com que essa nossa seleção seja reconhecida a nível mundial, porque Peter Drucker, com suas ideias, com a sua concepção de mundo, um homem que vislumbrava, né? Ele era um visionário, ele conseguiu enxergar lá na frente, há 60 anos atrás, ele já dizia que nós iríamos viver na sociedade do conhecimento que nós estamos vivendo. Portanto, Peter Drucker tem lugar no panteão dos excelentes administradores a nível mundial, e que a sua contribuição aí com seus livros, suas obras, seus artigos podem ajudar e devem ajudar o administrador a entender a sua profissão. Profissão essa fantástica, profissão essa que tem aí uma carência de pessoas boas, porque é uma profissão que parece fácil, mas não é. Efetivamente é uma profissão que dá trabalho e que nos ajuda. Claro, o número 10 da nossa seleção, né, é o meio atacante Pelé. Pelé
o grande craque mundial do futebol, né? Então você imagina Peter Drucker e Pelé lá na linha de frente, Pelé com a sua genialidade, Pelé com seus dribles desconcertantes, com seus gols maravilhosos, com seu gingado, com a sua maneira de praticar o futebol, pode nos dar muitos exemplos, pode nos trazer aí uma série de inferências, né? Nem todos os jogadores ganham o salário de um Neymar, na verdade a maioria dos jogadores brasileiros ganham pouco. Então, na verdade, o futebol é uma coisa que é dominado por poucos, né? Se vocês olharem aí, e que poderia ajudar ao Brasil, se fosse uma sociedade anônima, a melhorar o padrão de vida das pessoas, melhorar o padrão de vida. Não é porque a empresa tem uma função social. E a empresa do futebol no Brasil tem uma função social mais vital ainda, porque o futebol é a alegria do povo, o futebol leva as pessoas todas as semanas para gastar o seu dinheiro. Então isso daí deve ter um retorno para essa população, retorno esse em termos de dividendos, retorno esse em termos de uma série de conquistas que o brasileiro pode ter, desde que o futebol tenha uma visão moderna, não essa visão tacanha que nós percebemos aí desses presidentes que nós temos da CBF, de pessoas que não têm a mínima expressão, nem o mínimo conhecimento de saber fazer uma direção moderna, uma presidência moderna, para que nós possamos fazer com que o futebol seja uma empresa social também, né? Não que ela não possa ter e deva ter lucro, ela pode e deve ter lucro, mas esse lucro também pode ser e deve ser muito bem distribuído. E por fim, nós temos, né, a Marta, aquela fantástica jogadora, Marta que encantou o mundo, Marta que aí ganhou as suas medalhas de prata, infelizmente não ganhou sua medalha de ouro, apesar dela merecer uma individualmente por tudo que ela trouxe para o Brasil. Mas essa seleção de brilhantes pessoas, de cabeças coroadas, de cabeças que podem ajudar a pensar um modelo diferente, né? Quando eu falei lá de Belmiro Siqueira e falei de vários pensadores, Peter Drucker, Kenneth Omai, esses pensadores podem e devem nos ajudar a moldar aí uma cultura para o administrador brasileiro e fazer com que o administrador brasileiro também use táticas, estratégias do futebol. Por exemplo, né, o overlapping que eu citei aqui, mas não é só o overlapping. Olha que legal, o diretor de marketing é o cara linha de frente. Tem o Caim e o Abel, que eu concebo, dois profissionais fundamentais, não desprezando os outros com toda certeza. Mas o diretor de marketing é o linha de frente, ele fica lá querendo fazer gol o tempo todo, chutando, envolvendo a torcida, negociando o jogo, e tem o cara conservador que fica lá na retaguarda, que é o diretor financeiro, que é o cara que cuida do dinheiro, é o cara que cuida dos investimentos, é o cara que cuida dos financiamentos. Vamos fazer diferente? Vamos fazer o que a gente chama na empresa moderna de job rotation? Traz o diretor de marketing para o lugar do diretor financeiro, pega o diretor financeiro e põe no lugar do diretor de marketing, para eles sentirem o que cada um sente no seu espaço, as dificuldades, para que eu possa crescer, para que eu possa entender o meu colega profissional, né? Então, isso foi alguns poucos exemplos que eu trouxe para vocês, mas para convidar vocês para conhecer o meu livro Craques da Administração, que vai te ensinar uma visão de administração moderna, uma visão de estratégia bem pensada, uma visão de estratégia que venha a somar valores para o futebol e para a sociedade brasileira, e não só pensar isso, mas pensar também que nós brasileiros temos que ter orgulho das nossas coisas, e o futebol é uma coisa que nos orgulha sim, o samba é uma coisa que nos orgulha, o futebol e o carnaval também nos orgulha, porque ele é organizado, ele tem uma preparação todo ano, ele encanta o mundo inteiro, mas isso aí essas empresas precisam de sair dessa visão cega que elas estão e inserir mais nessa sociedade brasileira em constante mudança, e é por isso que nós trazemos aí craques da administração para ter um pensamento novo, um pensamento diferenciado, um pensamento de Brasil, um pensamento europeu e norte-americano, juntar esses conhecimentos, um pensamento japonês, um pensamento de participação, que eu falei da administração participativa no meu livro TGA Made in Brasil. Então convido vocês, no dia 9 de setembro, às 10 horas da manhã, uma live
para o lançamento oficial, mas se alguém já quiser adquirir o livro, é só conversar comigo nas redes sociais. Eu estou em todas as redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram, YouTube, Google, etc. É só procurar Robson Paniagua, conversem comigo, sigam-me nas redes sociais, conheçam craques da administração. Vai ser realmente um livro diferenciado para a sua biblioteca, para o seu conhecimento e por um Brasil melhor. Muito obrigado, um abraço a todos.